Semana meditada. Oração inicial para todos os dias. Concedei-me a graça de compreender bem as verdades que vou meditar e abrasai-me no vosso amor. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, meu anjo da guarda e todos os santos do céu, rogai por mim. Domingo, corpo e esta sua alma lhe foram dados por Deus, sem nenhum merecimento de suas, se não buscar servir Deus, enorme remorso terá no fim da vida. As riquezas e os prazeres que buscou com tanto afinco somente servirão por Deus para o amar e o servir, e mesmo assim, através de obras, buscar somente ruína. Quantas pessoas vemos que se preocupam com tudo, exceto com ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Mateus 16, 26. Se depois vier perder a sua alma, de nada adiantaria toda a sabedoria. Ajudai-me com a vossa santa graça para que possa firmemente amar-vos e servir sempre. Maria, minha esperança, intercedei por mim. Segunda-feira, o pecado mortal. Primeiro, meu filho, quando se comete um pecado mortal, damos as costas para aquele que nos criou e nos cumulou de bens, desprezamos sua graça e sua amizade. Quem peca diz ao Senhor: apartai-vos para longe de mim, não quero obedecer e servir, não o reconheço como meu Senhor. O meu Deus é o prazer, é a vingança, é o ódio, as conversas obscenas. Pode imaginar ingratidão maior que essa? Entretanto, você faz tudo isso quando ofende a Deus. Segundo, maior ainda se torna essa ingratidão quando se serve dos bens que Deus lhe concedeu: ouvidos, olhos, boca, língua, mãos, pés e inteligência, para ofendê-lo. Ouça o que diz o Senhor: filho, eu te criei do nada, forneci tudo o que possuís, conferi a graça de conheceres a verdadeira religião e receberes o santo batismo. Podia te deixar morrer quando estava no pecado, mas concedi mais um tempo para que não fosses condenado ao inferno. E tu, esquecendo todos esses benefícios, os utilizas para me ofender? Quem não se sentirá tomado de profundo pesar por ter feito tamanha injúria? Terceiro, considere ainda que Deus, embora seja bom e infinitamente misericordioso, fica indignado com as ofensas. Por isso, quanto mais tempo viver no pecado, tanto mais provocará a justiça de Deus, acarretando sua condenação. Não que isso aconteça por faltar à misericórdia divina, mas é que lhe faltará o tempo para pedir perdão, pois não merece a indulgência de Deus quem dela abusa para o insultar. Muitos viveram no pecado, pensando em pedir perdão somente no final da vida. Entretanto, a morte veio sem aviso, precipitando todos no inferno. Depois de tantos pecados perdoados, agradeça a Deus pelo tempo concedido e diga com firme resolução: basta, meu Deus, o tempo de vida que me resta, não quero desperdiçar em ofendê-lo. Desejo amá-lo e desagravar meus pecados com todo o meu coração. Meu Jesus, quero vos amar. Concedei-me a força. Virgem Santíssima, Mãe do meu Senhor, ajudai-me. Amém. Terça-feira, a morte. Primeiro, a morte é a separação da alma do corpo. Considere, portanto, meu filho, que a sua alma deverá se separar do corpo, mas você não sabe quando se dará essa separação. Não se sabe se a morte assaltará na cama, durante o trabalho, na rua ou em outra parte. A ruptura de uma veia, uma hemorragia, uma febre, uma úlcera, uma queda, um terremoto, um raio bastam para lhe tirar a vida. Isso pode acontecer daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a uma hora, e talvez ao terminar a leitura dessa consideração. Quantos se deitaram à noite, cheios de saúde, e pela manhã foram encontrados mortos? Quantos acometidos de algum ataque morreram de repente? E depois, para onde foram? Se estavam na graça de Deus, felizes deles. Se, pelo contrário, achavam-se em pecado mortal, estão condenados para sempre. Diga-me, filho, se tivesse que morrer neste instante, que seria de sua alma? Ai de você, se não se mantém sempre preparado.
Quem não está pronto para bem morrer, corre grande perigo de morrer mal. Segundo, embora seja incerto o lugar e a hora de sua morte, porém é muito certo que ela virá. Desejo que a última hora de sua vida não venha repentinamente ou de modo violento, e sim aos poucos, para que você possa se preparar. Há de chegar um dia em que, estendido numa cama, estará prestes a passar para a eternidade, assistido por um sacerdote que encomendará a sua alma, tendo um crucifixo ao lado, uma vela acesa do outro, e ao redor os parentes que choram. Terá a cabeça dolorida, os olhos embaçados, a língua ressequida, a garganta presa, a respiração ofegante, o sangue a arrefecer, o corpo exausto e o coração oprimido. E assim que a alma expirar, o seu corpo vestido de poucos andrajos será lançado e apodrecerá em uma sepultura. Ratos e vermes consumirão sua carne, e de você restarão apenas alguns ossos descarnados e um pouco de pó repugnante. Abra um sepulcro e veja a que ficou reduzido aquele jovem rico, aquele ambicioso ou aquele soberbo. Medite com atenção essas linhas, meu filho. Lembre-se de que elas se aplicam também a você, igualmente como a todos os demais homens. Agora o demônio, para induzi-lo a pecar, procura arrancá-lo desse pensamento e levá-lo a excusar as culpas, dizendo-lhe que aquele prazer, que aquela desobediência, que aquela omissão na missa não podem lhe trazer grandes males. Mas na hora da morte descobrirá a gravidade desses e de outros pecados postos diante de você. Então, o que poderá fazer no momento do julgamento eterno? Ai de quem se achar fora da graça de Deus neste instante. Terceiro, considere que do instante da morte depende a sua salvação ou perdição eterna. Nas proximidades da morte, quantas coisas se hão de lembrar. 2 vezes temos diante de nós uma vela acesa, quando somos batizados e na hora da morte. Na primeira vez, para conhecer os preceitos da lei divina, que devemos guardar. Na segunda, para que vejamos se os cumprimos. Por isso, meu filho, perante a luz dessa vela, verá se amou Deus ou se o desprezou, se honrou o seu santo nome ou se o blasfemou. Lembrará dos dias santos profanados, das omissões na assistência das missas, das desobediências aos superiores, dos maus exemplos dados aos companheiros. Conhecerá toda a soberba e todo o orgulho que o lisonjeava. Ah, meu Deus, tudo verá naquele momento, no qual se abrirá diante de você o caminho da eternidade. Ó, grande e terrível momento, do qual depende uma eternidade de glória ou de tormentos. Compreende bem o que lhe digo? Quero dizer que naquele momento será a decisão de ir para o céu ou para o inferno, ser para sempre feliz ou para sempre infeliz, para sempre filho de Deus ou para sempre escravo do demônio, para sempre gozar com os anjos e os santos ou gemer e arder para sempre com os condenados no inferno. Tema grandemente pela sua alma e pense que do viver bem depende uma boa morte e uma eternidade de glória. Por isso, não defira por mais tempo e se prepare desde já para fazer uma boa confissão e dispor bem as coisas de sua consciência, prometendo a nosso Senhor perdoar aos seus inimigos, reparar os escândalos dados, santificar os dias de guarda, cumprir os deveres do seu estado. E agora coloque-se na presença de Deus e abra o coração. Meu Deus, desde este momento eu me converto a vós. Amo-vos e quero vos servir até a minha morte. Virgem Santíssima, minha Mãe, ajudai-me naquele terrível momento. Jesus, José e Maria, expirem em paz entre vós a minha alma. Quarta-feira, o juízo. Primeiro, o juízo é a sentença que o Salvador haverá de pronunciar no fim da nossa vida, sentença com a qual fixará o destino de cada um por toda a eternidade. Assim que morrer, a alma comparecerá perante o Supremo Juiz. A primeira coisa que torna esse comparecimento terrível à alma do pecador é que a alma se encontrará sozinha na presença de Deus, que foi desprezado e que conhece todos os segredos do nosso coração.
O que levaremos conosco? Levaremos o bem ou o mal que tivermos feito durante a vida. Não poderemos inventar ou usar pretexto nenhum. Santo Agostinho, comentando este comparecimento, diz: Quando tu, ó homem, compareceres diante do Criador para seres julgado, terás sobre tua cabeça um juiz indignado. De um lado, os pecados que te acusam, de outro, os demônios prontos a executar a condenação. Dentro de ti, uma consciência que te agita e te atormenta. Debaixo de ti, um inferno aberto, pronto a tragar-te. Em tais apertos, para onde você irá? Para onde fugirá? Feliz de você, meu filho, se tiver feito bem durante a vida, pois o divino juiz abrirá os livros da consciência e começará o exame. Segundo, então dirá o juiz inapelável: quem é você? Sou um cristão, você responderá. Bem, replicará ele. Então, vamos ver se comportou como um cristão. Em seguida, começará a recordar as promessas feitas no santo batismo, pelas quais renunciou o demônio, o mundo, a carne. Lembrará as graças que ele lhe concedeu, as muitas vezes que recebeu os sacramentos, as pregações, as instruções, os avisos dos confessores e as correções dos pais. Tudo será posto diante de você. Dirá então o divino juiz: apesar de tantos dons, de tantas graças, ó, qual mal você correspondeu à sua profissão de cristão. Mal chegando à idade em que apenas começava a me conhecer, começou a me ofender com mentiras, com falta de respeito na igreja, com desobediências a seus pais e com muitas outras transgressões dos deveres. Ainda se com o correr dos anos tivesse melhorado o procedimento, mas não. Juntamente com o passar dos anos, aumentou em você, infelizmente, também o desprezo à minha lei. Missas perdidas, profanação dos dias santos, blasfêmias, jejuns não observados, confissões mal feitas, comunhões sacrílegas e escândalos. Eis o que você fez em vez de me servir. O Senhor, cheio de indignação, continua: vê aquela alma que caminha pela estrada do pecado? Foi você, com as suas conversas imorais, que lhe ensinou a malícia. Como cristão, deveria ter instruído com bons exemplos o caminho do céu aos amigos. Pelo contrário, traindo o meu sangue, lhe ensinou o caminho da perdição. Vê aquela outra alma no inferno? Foi você, com seus pérfidos conselhos, que a encaminhou para o demônio. Foi você a causa de sua eterna condenação. Agora pagará com sua alma, por deixado aquela outra alma se perder por causa de seus escândalos. Que lhe parece, meu filho, esse exame? Que lhe diz a consciência? Existe ainda tempo se você quiser. Peça a Deus perdão dos pecados e faça um sincero propósito de não mais tornar a pecar. Comece desde hoje uma vida de bom cristão, preparando-se assim um tesouro de boas obras para o dia em que tiver que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Terceiro, perante as rigorosas contas que o juiz supremo exige do pecador, caso esse tente aduzir alguma escusa ou pretexto, dizendo que não sabia que deveria ser submetido a um exame tão rigoroso, receberá essa resposta: não ouviu aquele sermão e aquela explicação do catecismo, onde ensinava que um dia haveria de prestar conta de tudo? O infeliz então se encomendará à misericórdia divina, mas a indulgência não serve mais para ele, porque não merece compaixão quem por tanto tempo dela abusou, e porque na morte também termina o tempo da misericórdia. Então o pecador, não encontrando mais nenhum refúgio, gritará às montanhas e aos rochedos que o cubram, e esses não se moverão. Então verá o inferno se abrir. Esse é o momento em que o inexorável juiz proferirá a sentença: para longe de mim, filho infiel, vai para o fogo eterno, a gemer e sofrer com os demônios por toda a eternidade. Aquela alma infiel, antes de se afastar para sempre de Deus, volverá pela última vez o olhar ao céu, e no auge da desolação dirá: adeus, pai, mãe, irmãos, irmãs e amigos que habitam o reino da glória. Vós sereis felizes para sempre, e eu serei para sempre atormentado.
Adeus, meu anjo da guarda, anjos e todos os santos do paraíso, nunca os verei. Adeus, ó Salvador, adeus, ó Cruz Santa, adeus, ó sangue em vão por mim derramado. A partir deste momento não sou mais filho de Deus, serei para sempre escravo dos demônios no inferno. Então os demônios o conduzirão ao abismo de torturas, infelicidade e tormentos eternos. Meu filho, não tema que tal sentença seja também a sua. Ah, por amor de Jesus e de Maria Santíssima, prepare com boas obras uma sentença favorável e lembre-se de como é terrível a sentença proferida contra o pecador. Igualmente consolador será o convite que há de dirigir Jesus a quem viveu como cristão. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Mateus 25, 21. Meu Jesus, concedei-me a graça de poder ser também um desses bem-aventurados. Virgem Santíssima, ajudai-me e protegei-me na vida e na morte, especialmente quando me apresentar ao vosso divino Filho para ser julgado. Quinta-feira, o Inferno. Primeiro, o inferno é destinado pela justiça divina para punir, com suplícios eternos, os que morrem em pecado mortal. A primeira pena que os condenados sofrem no inferno é a pena dos sentidos. São atormentados por um fogo que queima horrivelmente, sem nunca diminuir de intensidade. Cada sentido sofre a própria pena. Os olhos sofrem pela fumaça e pelas trevas, e são aterrados pela vista dos demônios e dos outros condenados. Os ouvidos, dia e noite, só escutam contínuos uivos, prantos e blasfêmias. O olfato sofre enormemente pelo mau cheiro daquele enxofre e pez ardente que o sufoca. A boca é atormentada por sede devoradora e fome canina. Eles voltam pela tarde, latindo como um cão, e rondam pela cidade. Salmo 59, 7. O pecador rico no meio daqueles tormentos ergueu o olhar ao céu e pediu uma pequena gota de água para mitigar a secura de sua língua, e até isso lhe foi negado. Por isso, aqueles infelizes, sedentos, devorados pelas chamas, atormentados pelo fogo, choram, gritam e se desesperam. Ó inferno, inferno! Como são infelizes os que caem nos seus abismos! E você que diz, meu filho, se agora você não pode conservar um dedo sobre a pequena chama de uma vela, se não consegue aguentar nem uma fagulha de fogo na mão sem gritar, como poderá aguentar, então, entre aquelas chamas por toda a eternidade? Segundo, considere, além disso, meu filho, o remorso que experimenta a consciência dos condenados. Eles padecerão um inferno na memória, na inteligência, na vontade. Recordarão continuamente o motivo da sua perdição. Esta lembrança é o verme que nunca morre, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Marcos 9:48. Recordarão o tempo que Deus lhe concedeu para evitar a perdição, os bons exemplos dos companheiros, os propósitos feitos e não cumpridos. Pensarão nos sermões ouvidos, nos avisos do confessor, nas boas inspirações para deixar o pecado. Vendo que já não há remédio, lançarão gritos desesperados. A vontade nada terá do que deseja, e ao contrário padecerá todos os males. A inteligência conhecerá finalmente o grande bem que perdeu. A alma separada do corpo, ao se apresentar no tribunal divino, vislumbra a beleza de Deus, conhece toda a sua bondade, chega quase a contemplar por um instante o esplendor do paraíso, ou talvez também os cantos harmoniosos dos anjos e dos santos. Que dor perceber que perdeu tudo isso para sempre! Quem poderá resistir a tais tormentos? Terceiro, meu filho, você que agora não se importa em perder Deus e o paraíso, conhecerá a sua cegueira quando vir tantos companheiros, mais ignorantes e mais pobres que você, triunfarem e gozarem no reino dos céus, ao passo que você será lançado para longe daquela pátria feliz, do gozo do mesmo Deus, da companhia da Santíssima Virgem e dos santos. Então, faça a penitência, não espere quando não houver mais tempo, entregue-se a Deus.
Quem sabe se não é este o último chamado, e se não corresponde, quem sabe se Deus não o abandona e não o deixa cair naqueles eternos suplícios? Ó meu Jesus, livrai-me do inferno. Sexta-feira, a eternidade das penas. Considere, meu filho, que se você for para o inferno, será para sempre, onde se sofrem todas as penas eternamente. Passarão 100 anos desde que você caiu no inferno. Passarão 1000 anos e o inferno estará ainda em seu começo. Passarão 100.000, 100 milhões. Passarão 1000 milhões de séculos e o inferno terá apenas iniciado. Se um anjo levasse aos condenados a notícia de que Deus os libertaria do inferno depois de passados tantos milhões de séculos, essa notícia lhes causaria a maior satisfação. É verdade, diriam, que devem passar ainda tantos séculos, mas um dia hão de acabar. Pelo contrário, passarão todos esses séculos e todos os tempos que se possam imaginar, e o inferno estará sempre no princípio. Todos os condenados fariam de boa vontade com Deus o seguinte pacto: Senhor, aumentai este meu suplício, deixar-me nestes tormentos por quanto tempo quiserdes, contanto que me deis a esperança de que um dia isso acabe. Infelizmente, esta esperança não existe. O fim dos tormentos nunca chegará. Segundo, se ao menos o pobre condenado pudesse enganar a si mesmo e se iludir dizendo: quem sabe um dia Deus terá piedade de mim e me arrancará desse abismo? Mas sempre verá escrita diante de si a sentença de sua eternidade infeliz. Sempre verá escrito naquelas chamas que queimam, naqueles demônios que o atormentam, naquelas portas eternamente fechadas. Ó abismo sem fundo, mar sem praias, caverna sem saída, quem não tremerá ao pensar nisso? Maldito pecado, nunca mais quero pecar durante a minha vida. Terceiro, mas o que deve encher de pavor é pensar que aquela horrível fornalha está sempre aberta debaixo de seus pés e que é suficiente um só pecado mortal para fazê-lo cair. Compreende bem, meu filho, o que está lendo? Uma pena eterna por um só pecado mortal que comete com tanta facilidade. Uma blasfêmia, uma profanação dos dias santos, um furto, um ódio, uma palavra, um ato, um pensamento obsceno basta para você ser condenado às penas do inferno. Meu filho, escute o meu conselho. Se a consciência o acusa de algum pecado, vá depressa se confessar para recomeçar uma vida nova. Coloque em prática todos os meios que lhe indicar o confessor. Se for necessário, faça uma confissão geral. Prometa que há de fugir das ocasiões perigosas, dos maus companheiros, e se Deus indicar que você deve deixar o mundo, siga logo a sua voz. Tudo o que se fizer para evitar uma eternidade de tormentos é pouco, é nada. Quantos na flor da idade abandonaram o mundo, a pátria, os parentes, e foram viver isolados nas cavernas, nos desertos, alimentando-se somente de pão e água, e às vezes só de raízes, e tudo isso para evitar o inferno. E você que faz, depois de tantas vezes que mereceu o inferno com o pecado, que faz? Lança-se aos pés de Deus e diz: Senhor, estou pronta a fazer o que vós quisestes. Nunca mais hei de pecar em minha vida. Já por demais vos tenho ofendido, mandai-me todos os sofrimentos que quiserdes durante esta vida, contanto que possa salvar a minha alma. Sábado, ou paraíso. Primeiro, se muito nos apavora o pensamento e a consideração do inferno, igualmente nos consola a lembrança do paraíso, preparado por Deus para todos os que o amam e o servem durante essa vida. Para que você possa fazer dele uma ideia, contemple uma noite serena. Como é belo ver o céu com aquele agrupamento e variedade de estrelas, umas menores, outras maiores, enquanto umas despontam no horizonte, outras estão prestes a desaparecer, todas, porém, ordenadas segundo a vontade do seu Criador. Acrescente a isso a visão de um belo dia, de tal forma que o esplendor do sol não ofusque a claridade das estrelas e da lua. Suponha, além disso, ter à mão tudo o que de belo se pode encontrar no mar, na terra, nos povoados, nas cidades, nos castelos dos reis e dos monarcas do mundo inteiro. Junte a isso as bebidas mais delicadas,
os alimentos mais saborosos, a música mais doce, a harmonia mais suave. Pois bem, tudo isso junto não é nada em comparação da excelência dos bens e dos gozos do paraíso. Oh, como merece ser desejado e ardentemente amado aquele lugar onde se goza de todos os bens. O bem-aventurado não poderá deixar de exclamar: quanto a mim, com justiça eu verei tua face. Ao despertar, eu me saciarei com tua imagem. Salmo 17:15. Segundo, considere, além disso, o gozo que inundará a sua alma ao entrar no paraíso. O encontro, o acolhimento dos parentes e dos amigos, a nobreza, a beleza dos querubins, dos serafins e de todos os anjos e de todos os santos, que aos milhões e milhões louvam o Criador. O coro dos apóstolos, a multidão imensa dos mártires, dos confessores, das virgens. Há também um exército enorme de jovens que, por terem conservado a virtude da pureza, cantam a Deus um hino que ninguém mais pode entoar. Oh, como são felizes neste reino os bem-aventurados, sempre mergulhados na alegria, sem nenhuma doença, sem desgostos e preocupações que perturbem a sua paz e o seu gozo. Terceiro, medite, além disso, meu filho, que todos os bens até aqui enumerados são um nada em comparação do grande prazer que se experimenta da visão de Deus. Ele alegra os bem-aventurados com o seu olhar amável e derrama nos corações um mar de delícias. Da mesma forma que o sol ilumina e embeleza o mundo inteiro, assim Deus, com a sua presença, ilumina todo o paraíso e enche os seus afortunados habitantes de gozos inefáveis. Nele você verá, como em um espelho, todas as coisas, gozará de todos os prazeres lícitos da mente e do coração. São Pedro, no Monte Tabor, por ter visto uma só vez o rosto de Jesus radiante de luz, ficou repleto de tanta doçura que exclamou fora de si: Senhor, é bom estarmos aqui. Mateus 17:4. Que prazer não será, pois, contemplar, não por um instante, mas para sempre gozar desse rosto divino que fascina os anjos e os santos e que alegra todo o paraíso. E a beleza e a afabilidade de Maria, de que prazer deve também encher o coração do bem-aventurado. Quão amáveis são tuas moradas, Yahvé dos exércitos. Salmo 84:2. Por isso, os coros dos anjos e dos bem-aventurados cantam a sua glória, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Isaías 6:3. A ele seja dada honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 1:17. Coragem, pois, meu filho. Neste mundo você terá que sofrer, mas não importa. O prêmio que receberá na eternidade compensará infinitamente todos os sofrimentos. Que consolação não será a sua quando encontrar no céu, na companhia dos parentes, dos amigos, dos santos, dos bem-aventurados e exclamar: estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Então será a hora que abençoará o momento em que abandonou o pecado, que fez aquela boa confissão e sempre buscou os sacramentos. Lembrará do dia em que deixou os maus companheiros e se entregou a uma vida virtuosa, e cheio de gratidão volverá para Deus e cantará seus louvores e sua glória por todos os séculos. Assim seja. Práticas de piedade cristã. O bom cristão, logo ao despertar, deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo: Jesus, Maria e José, eu vos ofereço meu coração e minha alma. Depois se vestir com toda a modéstia. São Luís Gonzaga não deixava nem os pés descobertos, porque considerava a pureza como um límpido espelho, que ao menor sopro fica logo embaçado. A seguir, fazer as orações habituais, persignar-se, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, oferecimento do dia, ato de contrição, credo, salve Rainha e pelo anjo da guarda. Ao longo do dia deve rezar o Santo Rosário e a oração a São José. Fazer os atos de fé, esperança e caridade. À noite, antes de dormir, finalizar com um exame de consciência
e rezar 3 Ave-Marias pedindo a conservação da santa pureza. Um importante conselho: sempre praticar uma oração antes e depois do trabalho, da meditação de um livro e de cada refeição. Como assistir com fruto à Santa Missa? A missa é o sacrifício do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é oferecido a Deus nos altares, sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Trate de compreender bem, caro amigo, que assistindo à Santa Missa é como se você visse o Divino Salvador, quando saiu de Jerusalém para levar a cruz ao Calvário, onde, no meio dos mais bárbaros tormentos, foi crucificado, derramado até a última gota de seu sangue. Esse mesmo sacrifício é renovado pelo sacerdote quando celebra a Santa Missa, com a única diferença que o sacrifício do Calvário foi doloroso para Jesus e foi com derramamento de sangue, ao passo que o sacrifício da missa é incruento. Como não se pode imaginar coisa mais santa e mais preciosa do que o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, assim, ao assistir à missa, você deve estar convencido de que faz a ação mais santa e gloriosa aos olhos de Deus e benéfica para a sua alma. Jesus Cristo vem em pessoa aplicar a cada um de nós, em particular, os merecimentos daquele sangue adorável que derramou por nós no Calvário. Isso deve nos inspirar suma estima para com a Santa Missa e, ao mesmo tempo, um vivíssimo desejo de assistir bem a ela. O triste fato de vermos tantas pessoas voluntariamente distraídas, sem modéstia, sem atenção, sem respeito, de pé, olhando para cá e para lá, faz-nos pensar que não assistem ao divino sacrifício como Nossa Senhora e São João, e sim como os judeus, crucificando outra vez Nosso Senhor, com grande escândalo para os companheiros e desonra para nossa fé. Assista, pois, meu caro amigo, à Santa Missa com o espírito de verdadeiro cristão, meditando a começar pela dolorosa paixão que Jesus Cristo sofreu pela nossa salvação. Durante a missa, você deve estar com modéstia e recolhimento, que nada possa perturbar. A mente e o coração, todos os pensamentos estejam unicamente ocupados em honrar a Deus. Recomendo, faça grande empenho em assistir à Santa Missa todos os dias, até com algum sacrifício. Santo Isidoro, que servia nos trabalhos do campo, para ir à missa se levantava de madrugada, para poder depois, no tempo marcado, estar pronto para fazer os trabalhos que o patrão lhe determinava. Desse modo, atraía sobre si todas as bênçãos de Deus e todo o trabalho era bem executado. Lembre-se sempre de oferecer a Santa Missa em sufrágio pelas almas do purgatório. Breves orações, em silêncio. Antes da Santa Missa. Meu Senhor e meu Deus, ofereço-vos este santo sacrifício para a vossa maior glória e para o bem da minha alma. Concedei-me a graça que meu coração e minha mente somente se ocupem de vós. Afastai da minha alma toda distração e preparai-me bem para assistir a esta Santa Missa com o maior recolhimento. Ato penitencial. Senhor, tende misericórdia desta minha pobre alma e dás de todos aqueles por quem sou obrigado a rezar. Oração coleta. Recebei, ó Senhor, as orações que vos dirige este sacerdote em nosso nome. Concedei-me a graça de viver e morrer como cristão, em unidade com a Santa Madre Igreja. Ofertório. Ofereço-vos, ó meu Deus, pelas mãos do sacerdote, o pão e o vinho que devem ser transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Ofereço-vos também o meu coração e a minha vontade, para que possam sempre estar ao vosso serviço. Elevação da hóstia. Humildemente prostrado, eu vos adoro, meu Senhor, e creio firmemente que estais presente na Santíssima Eucaristia. Elevação do cálice. Eterno Pai, adoro o preciosíssimo sangue derramado pelo vosso divino Filho para a salvação da minha alma. Recebei-o pela minha salvação e pelas necessidades da Igreja. Ação de graças após a comunhão. Agradeço-vos, meu Jesus, por terdes sacrificado por mim. Fazei que eu sempre possa me sacrificar por vós. O sacramento da confissão.
Um só pecado mortal, meu caro amigo, é suficiente para precipitar no inferno quem o cometeu, se antes da morte não obtiver de Deus o perdão. Por isso, nada há no mundo que nos deva preocupar mais do que alcançar esse perdão, quando se tem a desgraça de pecar mortalmente. Para prover a esta suprema necessidade, Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, pelo qual podemos obter o perdão dos pecados cometidos depois do batismo. Jesus disse aos apóstolos e esses aos sacerdotes, seus sucessores: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. Isto é, concedo a vós a mesma autoridade que me foi dada por meu eterno Pai. Essas palavras, por certo, traziam também a faculdade de perdoar os pecados. Querendo, porém, falar especialmente da confissão, disse aos apóstolos: Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 23. Com essas palavras, Jesus Cristo deu aos sacerdotes a faculdade de absolver os pecados, tornando assim para os cristãos obrigatória a confissão das faltas cometidas. Infelizmente, muitos cristãos não sabem se aproveitar deste sacramento e se torna motivo de temor, pois para muitos, em vez de ser um meio de salvação, torna-se motivo de condenação, porque o recebem indignamente. Para impedir que tal desgraça venha a acontecer com você, meu caro, forneço aqui uma breve instrução. Peço muita atenção em todas as vezes que buscar o sacramento da confissão. Disposições necessárias para fazer uma boa confissão. São estas as disposições necessárias para fazer uma boa confissão: exame, dor, propósito, confissão e satisfação. A dor ou arrependimento é aquele desgosto e ódio dos pecados cometidos que nos leva à intenção de não pecar mais. É de duas espécies esse arrependimento: perfeito, contrição, e imperfeito, atrição. A contrição é o desgosto que se experimenta pelos pecados cometidos, porque são uma ofensa contra Deus, nosso Pai, infinitamente bom e digno de ser amado, e são causa da paixão e morte de nosso Redentor Jesus Cristo, Filho de Deus. A contrição é a dor perfeita e nos obtém logo o perdão dos pecados, embora fique a obrigação de os confessar. A atrição é o desgosto dos pecados cometidos, por causa do temor dos castigos eternos e temporais, ou pela indignidade do pecado. A atrição não nos alcança o perdão, a não ser mediante o sacramento da confissão. Sem arrependimento, Deus não concede a ninguém o perdão dos pecados. A dor deve ser interna, sobrenatural, suma e universal. Deve ser interna. Por isso, não é suficiente recitar a fórmula do ato de contrição. É preciso ter no coração uma verdadeira dor, um verdadeiro desgosto de ter ofendido a Deus. Deve ser sobrenatural, isto é, estimulada em nós pela graça do Espírito Santo e concedida por motivos sugeridos pela fé. Assim, não é suficiente detestar o pecado porque nos causou alguma desgraça temporal, um castigo, uma doença, a perda de algum bem terreno. Esses não são motivos suficientes para um ato de contrição, capaz de nos alcançar o perdão dos pecados. É preciso, pelo contrário, arrepender-nos, porque o pecado ofendeu gravemente a Deus e nos tornou indignos do paraíso e merecedores do inferno. Para estimular a dor, é de muito proveito considerar que pelo pecado ofendemos a Deus, nosso Senhor, a quem devemos obedecer, que Deus é infinitamente bom, é nosso Criador, nosso Pai, nosso Salvador e nos resgatou com o seu sangue. É conveniente pensar também nos castigos do pecado, na perda da graça de Deus e do paraíso, no inferno que merecemos, na fealdade da alma pecadora, no remorso da consciência. Com tais motivos, devemos estimular no nosso coração uma verdadeira dor dos pecados cometidos, porque sem isso Deus não poderá nos perdoar. A dor do pecado mortal deve ser também suma, isto é, o maior de todos os desgostos, porque o pecado mortal é o maior de todos os males, ofende a Deus e causa gravíssimos danos a nós.
Devemos nos afligir mais pela ofensa causada a Deus do que por todos os males do mundo. Contudo, não é necessário derramar verdadeiras lágrimas. É suficiente que nossa dor seja suma, pela consideração de termos ofendido a suma majestade e bondade de Deus, que deve ser estimado e amado acima de todas as coisas. Deve ser universal, isto é, deve se estender a todos os pecados mortais cometidos. Se houvesse apenas um pecado do qual não tivéssemos arrependimento, Deus não perdoaria, porque basta um só pecado mortal para merecermos e atrair sobre nós a inimizade de Deus. É preciso também que a dor esteja unida a um firme propósito, isto é, a promessa ou resolução de querer antes morrer do que recair em pecado mortal. Sem isso, não se obtém o perdão. Se faltar essa resolução, é prova evidente de que não há verdadeira dor, porque, se realmente estamos arrependidos de ter cometido um mal, devemos estar resolvidos a não o cometer jamais no futuro, por nenhum motivo. Se essa resolução é firme, trataremos logo também de fugir das ocasiões que nos possam levar ao pecado mortal, pois o fato de se colocar voluntariamente no perigo de pecar já é por si um pecado. Um sinal evidente da verdadeira dor é quando a confissão segue uma mudança interna e externa, quando se satisfaz a justiça de Deus com a penitência e com outras boas obras, quando se reparam os prejuízos causados ao próximo e se põe imediato remédio aos escândalos cometidos. A absolvição somente é válida quando o confessor, depois de ter ouvido toda a confissão, pronuncia as chamadas palavras sacramentais. Somente essas palavras conferem às almas bem dispostas a graça do sacramento da penitência. Finalmente, depois de tudo isso, é ainda necessária a satisfação, que consiste particularmente em fazer penitência imposta pelo confessor. Preparação para receber dignamente o sacramento da confissão. Depois de ter meditado atentamente as sobreditas disposições gerais para fazer uma boa confissão, poderemos facilmente passar à prática. Portanto, devemos nos preparar com alguma obra de piedade cristã, como, por exemplo, uma visita ao Santíssimo Sacramento, um jejum ou, pelo menos, alguma mortificação, uma leitura espiritual. E antes da confissão, devemos nos colocar na presença de Deus e lhe pedir de coração que nos auxilie a fazer bem o exame, isto é, a fazer uma diligente indagação dos pecados cometidos depois da última confissão. Exame de consciência. Para fazer o exame, convém discorrer os mandamentos da lei de Deus e da Igreja, aplicando a nós mesmos o que neles se proíbe ou se ordena. Estão, contudo, aqui algumas indicações sobre o exame prático. Examine se blasfemou, pronunciou o nome de Deus em vão, nos domingos e dias santos faltou à missa, desobedeceu a algum superior. Examine também sobre os deveres do próprio Estado, se cometeu escândalo na igreja ou fora da igreja, algum ato impuro, conversas fúteis, qualquer dano ao próximo na pessoa ou na honra. Observe bem que podemos roubar também deixando de empregar o tempo naquilo que somos pagos ou de alguma outra maneira recompensados. Se pronunciou, ouviu, fez, permitiu ou somente pensou advertidamente em coisas contrárias à honestidade. Com relação ao exame, é preciso notar que não basta expor simplesmente os pecados, quando se trata de pecados mortais. Devemos dizer também o número de vezes que os cometemos. Por exemplo, não basta dizer, fui calunioso, é preciso também dizer quantas vezes ocorreram, e dos maus pensamentos convém dizer se foram voluntários e quantas vezes foram consentidos. Com relação ao pecado de escândalo, devemos nos examinar de modo muito particular, pensando se nossas palavras, nossas ações foram para os outros ocasião de pecado. Se nunca nos examinamos dessa forma antes, devemos, com a maior solicitude, o fazer agora. Pedir a este respeito o conselho do confessor e, se ele julgar conveniente, refazer também as confissões passadas. A confissão. A confissão sacramental é a acusação dos próprios pecados,
feita pelo penitente a um confessor aprovado, para assim poder obter a absolvição. Os sinais que devem ter essa acusação dos pecados são a integridade, a humildade e a sinceridade. Integridade. Não se deve ocultar nenhum pecado mortal por vergonha. Omitindo voluntariamente um pecado mortal, ao invés de receber um sacramento que apaga os pecados, comete-se um sacrilégio. Humildade. Um sentimento de humilhação e de compunção é muito natural ao réu que se apresenta ao seu juiz, a quem no tribunal da penitência está em lugar de Deus na terra. Sinceridade. Manifeste os pecados com franqueza e sem desculpas. Evite a prolixidade, assim como querer atribuir a outro a culpa das nossas faltas. Convém lembrar aqui o grave dever que tem o sacerdote de guardar segredo sobre a confissão. Esta consideração deve nos animar a manifestar com grande confiança toda e qualquer culpa nossa ao confessor, que para nós é um Pai que nos ama. Terminada a acusação dos pecados, escute com grande atenção e respeito a penitência e os avisos que der o confessor, para emendar das culpas cometidas e preservar das nossas quedas no futuro. Esforce-se em bem lembrar e pôr em prática tais avisos. Em seguida, renovando também a dor, diga o ato de contrição. Por fim, depois de receber a absolvição, com os olhos baixos, se retire do confessionário para fazer a ação de graças.